Chegando o nosso momento de entrevista aqui no Encontro Marcado na 99,1. Encontro Marcado! E como eu já havia anunciado para vocês, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a presença dele mais uma vez, Dr. Samuel, que está com a gente aqui. E desde quando eu já havia anunciado que ele estaria conosco mais uma vez aqui na programação, aqui no nosso Encontro Marcado, várias pessoas que entraram em contato e querendo saber onde que ele atende. Aquela vez sim, ele está com a gente aqui. Dr. Samuel, bom dia, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, bom dia. Um prazer é todo meu, é uma alegria muito grande poder compartilhar esse tempo com a população de Sacramento, para esclarecer e para trazer mais saúde realmente, para que as pessoas se tornem mais informadas e assim tenham autonomia para cuidar melhor da saúde, né? Eu já estava conversando com a Cris, a nossa secretária, falei assim, Cris, eu acho que não vai dar nem para liberar o telefone para as perguntas, porque já temos vários ouvintes interagindo com a gente, participando, e depressão é um assunto que realmente chama muita atenção, e às vezes muita gente fala, depressão é falta de rezar, é falta de trabalhar, tá querendo chamar atenção, e não é bem isso não, né, doutor? Ah, com certeza não. É uma coisa muito boa a gente ter esse mês específico para tratarmos desse assunto, né? Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, que é o mês da gente ter essa questão de olhar com mais cuidado para a depressão, olhar com mais cuidado para as doenças da saúde mental, olhar com mais cuidado para prevenção ao suicídio, né? Então, como você mesmo falou, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda muito grande de que depressão é menos doença que as outras, né? Então, eu trato a hipertensão, eu trato a diabetes, trato certinho, porque de alguma forma me parece que elas são doenças que podem me trazer algum prejuízo e que a depressão não. A depressão é algo que eu posso cuidar, curar indo na igreja, curar conversando com os amigos, curar indo para uma festa, e não é muito bem assim. Sem medicamento. Sem medicamento. Então a depressão é sim uma doença, é um transtorno psiquiátrico e ela deve ser olhada com muito cuidado. A gente tem dados, né, Léo, que nos apontam pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que a depressão vai ser a doença que vai mais afastar do trabalho. Então vai passar causas cardíacas, doenças funcionais e vai ter esse lugar de destaque. Então é importante a gente ter esse olhar para a depressão. Depressão não é tristeza, depressão não é aquele sentimento de angústia depois de um falecimento de uma pessoa querida. Depressão é uma doença, como doença, ela tem vários critérios diagnósticos. Então é importante a gente se atentar a isso e se atentar às diferenças que distinguem ela dessas demais, né, situações da vida. Porque é normal a gente ficar triste com uma perda de um ente querido, é normal a gente ficar triste quando a gente perde um emprego, mas isso não é sinônimo de depressão. Depressão, a gente tem alguns critérios que a gente fala que é critérios diagnósticos, né? A gente coloca como depressão quando você tem uma alteração, né, com uma tristeza, uma falta de ânimo, falta de prazer naquelas atividades que se tinha por mais de 2 anos, e alguns outros critérios, né? Critérios como, por exemplo, pensamentos suicidas, critérios como, por exemplo, uma tristeza mais exacerbada, critérios como culpa. Às vezes a pessoa ela sente uma culpa que não cabe com aquilo que aconteceu, uma culpa exacerbada, aumentada. Então isso também é um critério de depressão. Então, o que é importante? Você observar essa mudança, né? Às vezes pode se manifestar também com uma falta de apetite, um aumento de peso, transtornos alimentares, transtornos de atenção, a pessoa fica menos atenta, consegue concentrar menos. Então, todas essas alterações podem sim apontar para
por um distúrbio depressivo, que é distúrbio de depressão. Ela pode se manifestar de várias formas, então, doutor? Com certeza. De várias formas e com várias intensidades. Ah, certo. A gente classifica a depressão com a gravidade baixa, moderada e grave, né? Ah, sim. De acordo com como esses sintomas eles aparecem, tá certo? E eu queria falar, eu acho que para dar um norteamento, falar um pouco sobre, a gente fala que é epidemiologia. O que é epidemiologia? Né? Epidemiologia é como a doença acontece em quais indivíduos, né, naquela população. E é muito interessante, Léo, que o homem, ele tem mortes por suicídio, que vai ser um dos agravamentos da depressão, que chega a ser 8 vezes maior que a mulher. Então isso é interessante a gente olhar, porque geralmente o homem é um dos que mais negligencia a saúde, né? Um dos que mais deixa para as últimas horas para se preocupar, para se importar. Então é importante a gente observar essa saúde masculina também com atenção. E outra coisa que é muito importante é entender que no caso da depressão, o começo das manifestações, a grande prevalência, a gente fala prevalência é o número de casos, né? A grande prevalência também está nos adolescentes. Então é interessante porque às vezes a gente olha para um adolescente e o adolescente ele está numa fase mais triste, não está indo bem na escola, não tem tido boas notas. E se a gente for olhar de forma rasa, né, de forma por cima, vamos colocar assim, a gente pode achar que é mesmo um distúrbio por preguiça, por fase da adolescência, né, esses distúrbios comportamentais próprios da idade, e acaba que deixa de fazer um diagnóstico tão importante quanto é a depressão, né? Deixa eu só complementar aqui então, doutor. Então essa já serve para nossa amiga Osana. O sobrinho dela ele tem 16 anos e eles perceberam que ele estava mais calado e as notas dele já não eram mais as mesmas que ele tinha anteriormente, e foi diagnosticado, igual ela acabou de falar para nós aí, que era depressão, ou seja, 16 anos. E às vezes pensa que não, o jovem, o adolescente passa por isso, ou seja, passa sim, né? Você pode. Ah, com certeza. A depressão, ela é uma doença que não tem uma causa específica, né? Não tem só uma causa, só um fator causal. Ela é motivada por um grupamento de fatores. Então tem o agrupamento biológico, que é uma mudança, né, na conformação neuronal, como o cérebro ele começa a produzir mais hormônios, mais neurotransmissores, mas também tem todo um perfil social, psicológico, né, cultural. Então aquele ambiente que aquele adolescente vive, a forma como ele vive, o que ele está passando também pode ser um estopim, um gatilho, né, para essa doença. Então é interessante porque na adolescência, a sexualidade também, né? Eu tenho conversado com muitos jovens, muitos adolescentes que estão passando por uma situação de doença psicológica pela sexualidade também, né? Então, aquele adolescente que não se encontra muitas vezes na sociedade, que não se encontra muitas vezes na escola, por ter uma orientação sexual diferente daquela que é comum, né? Que é comum não, né? Que é mais prevalente, que tem um maior número, acaba que ele não se encontra na sociedade e às vezes a família não consegue acolher também. Então, às vezes até o medo também de falar para a família. Com certeza. Essa rejeição que pode estar acontecendo, ser rejeitado tanto entre os amigos, local de trabalho, ou até mesmo no próprio berço ali, no familiar. Isso pode acontecer, né? Com toda certeza. E é uma coisa que eu bato muito na tecla com os pais, é desse cuidado com o adolescente, né? Porque às vezes os pais se preocupam com a criança, levam para o pediatra nos primeiros anos, e quando está adolescente já não se preocupa tanto. Mas é uma fase tão importante quanto a primeira infância,
e necessita de uma observação mais cuidadosa, porque é uma fase em que o adolescente está se descobrindo, está se entendendo, é uma fase que a gente observa que tem prevalência grande de depressão, que começa a surgir, tanto que se for olhar, o número de casos de depressão entre 18 e 30 anos é bem maior do que na faixa etária de 60, das pessoas mais idosas. Então, a gente tem que observar com cuidado isso, e acolher e ouvir. Para a gente fazer começar a levantar essa hipótese, né? Nossa, será que meu filho está com depressão? Será que meu filho está passando por alguma alteração? É preciso ouvir, né? É preciso ter uma coisa que a gente chama de empatia, que é se colocar no lugar do outro, conseguir perceber um pouco as dores dele, né? Ouvir, ter uma escutativa, realmente olhar para o seu filho, para o seu neto e se colocar no lugar dele e querer entender, né? Acaba sendo visível, né, doutor? É visível, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, porque Pode acontecer, então... pode acontecer de, por exemplo, a pessoa tá com depressão e ir em festa, né? Certo. Você vê assim, nossa, mas fulano tá com depressão, mas você tá indo em tal festa. A depressão, ela não tem Seria uma característica. uma característica definida dessa forma, sabe? Então, os principais marcadores é realmente essa tristeza, sensação de tristeza, desmotivação e perda de interesse por aquilo que a pessoa tinha interesse. Então, por exemplo, o João, ele gostava de trabalhar, gostava de se envolver nas atividades religiosas que ele tinha, gostava de conversar com os amigos, e João agora não está tendo mais esse interesse, não está tendo mais essa motivação. Então é hora de ligar a antena e perceber, olha, será que o João ele não está se mostrando sinais de depressão, né? Ontem eu recebi aqui, a ouvinte, ela mandou... Léo, ouvi a rádio hoje sobre a questão de suicídio. Realmente precisamos estar atentos a todo momento. Eu senti na pele 2 vezes perdendo pessoas muito especiais para essa doença, que acredito ser a pior de todas, porque ela mata primeiramente a alma. Uma ouvinte, não vou trazer o nome dela aqui, e depois ela trouxe para mim também, ela perdeu o pai dela com 15 anos, sei o quanto isso destrói uma família e o quanto é triste e doloroso, e perdeu a tia dela também, por depressão, né? Às vezes chega a tirar a própria vida. São casos mais avançados, digamos assim, doutor? Sim, né? Então, o suicídio, né? A gente tem níveis para a gente apontar se aquele caso ele está mais proeminente, mais grave. Então, o suicídio, ele está ligado à depressão. A depressão pode se manifestar, né, com a ideação suicida, com o pensamento suicida, mas ele também está ligado a outros fatores, né? Então, um paciente, às vezes, que tem outros transtornos de humor, um paciente que ele está submetido a um caso, por exemplo, de internalização, um confronto com outras doenças, pode realmente, né, idealizar o suicídio. E quando a gente observa isso, tem alguns marcadores, né, de uma maior gravidade. Então, quando o paciente, as pessoas falam, não, quem fala que vai se matar não faz. Sempre a gente ouve sempre não é? Isso, né? E não existe isso. Quem fala... Não pague para ver. Não, só pra gente com certeza. Isso, quem né? fala que vai fazer, pode sim fazer. Isso é um fator de gravidade até. A gente tem que ter a atenção mais voltada para esses casos, ainda mais voltada, encaminhar prontamente para um serviço médico, uma equipe profissional, né? Então, eu acho que como que eu, ouvinte, como que eu, pessoa que está sadia no momento, posso colaborar, né? Então, a depressão não é tratada, não tem como achar, né, que a depressão vai ser tratada simplesmente por uma conversa entre amigos, um bate-papo de bar, ir na igreja no domingo. São todas coisas muito importantes, porque mostra-se um apoio, né? Mas é tão importante quanto, e mais até,
ter um acompanhamento profissional, ter uma ajuda profissional. Porque tem os medicamentos também, né? Sim, tem os medicamentos e também tem que ser feito o diagnóstico, né? Certo. Então, como eu falei, a depressão ela pode se confundir com muitas coisas, né? Um luto após uma perda, uma tristeza, tem algumas outras doenças psiquiátricas também que podem se confundir, como a bipolaridade, a distimia. Então, são várias coisas que podem se confundir. Transtornos de tireoide podem favorecer sintomas parecidos com a da depressão. Então é necessário que um profissional ele esteja acompanhando e faça um diagnóstico para então classificar se é depressão ou não, e se for depressão, enquadrar se é leve, moderado ou grave para poder fazer o tratamento. É importante também ressaltar que o tratamento ele não é só medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso é um dos pilares, não é o pilar que ele vai estar em todos os casos. Existem casos que a psicoterapia ela é suficiente, existem casos que a psicoterapia juntamente com uma atividade física é suficiente. Então é necessário ter esse suporte profissional. Então, só para a gente acrescentar e trazer aqui também a participação da nossa ouvinte, a Rosimari, ela mora no Rosário e ela já me mandou ontem falando que teve depressão e tentou suicídio porque ela passou por um momento muito difícil na vida dela, quando ela perdeu, se não me engano, a mãe e o irmão foram próximos também. Vamos trazer aqui. Velho, foi caso, quando eu perdi minha mãe e meu irmão, sabe? Perdi eles muito pertinho um do outro e não aguentei, não. O negócio foi feio, custei recuperar. O assunto é sério, muita gente falava que eu tava com manha. O que eu falei agora, a gente comentando, doutor, às vezes fala que é manha. Essa ouvinte mandou ontem pra gente, e essa outra que eu trouxe aqui também ela mandou na parte da tarde. E a gente volta a bater nessa mesma tecla, não é isso de manha, e às vezes, e a depressão não escolhe sexo, raça, religião, cor, nada disso, né, doutor? Com certeza não. E acaba que isso que você falou, Léo, é muito interessante, porque acaba que às vezes um dos fatores que poderia ser um pilar de ajuda, como é o caso a religiosidade, a religião, acaba dificultando o indivíduo de iniciar o tratamento. Porque ele pensa, nossa, como é que eu tô triste se eu tenho Deus? Como é que eu tô pensando em me matar se eu tenho Deus? Não, isso é coisa que eu vou resolver só na igreja puramente. Eu queria colocar muito isso em pauta. Depressão não é falta de Deus, não é uma questão que você está sem fazer nada, não é nada disso, é uma doença. Então, da mesma forma como você vai ao médico tratar sua pressão alta, tratar o diabetes, tratar doenças cardíacas, você tendo o diagnóstico de depressão, sentindo esses sintomas que eu listei, é necessário ir ao médico para fazer o tratamento. É necessário ter a espiritualidade, ter a religiosidade? Muitas vezes sim, mas tão necessário é também fazer um tratamento adequado para que se tenha qualidade de vida, se restabeleça as funções do indivíduo, né? Então, às vezes o indivíduo ele chega num ponto de desacreditar até nele mesmo, né? De como que eu vou voltar? Será que tem esperanças para mim? Será que eu consigo? Eles passa a não se reconhecer, né? Como ele perde a vontade de fazer aquilo que ele mais gostava, ele começa, né, a perder a esperança. Tem um ouvinte que está participando com a gente também. Bom dia, Léo. Foi falado aí na entrevista de bipolaridade. Eu sou bipolar. Vivo chorando pelos cantos, escondida para ninguém ver. E uma pergunta que essa aqui faz, encerrando a participação dela: como que eu vou saber se eu estou com depressão sem ir ao médico? Ou seja, ela não sabe se é bipolar ou se é depressão. Tem como? Ela mesmo sozinha não, né, doutor? Tem que procurar um profissional, né? É muito importante. Tanto que o profissional da assistência primária, o médico do postinho, ele é apto a tratar a depressão. Um dos casos que a gente encaminha é quando a gente tem essa questão de diagnóstico diferencial, que a gente chama, entre depressão e transtorno bipolar. Aí a gente encaminha para o profissional psiquiatra para fazer essa avaliação de tão complexa
é essa diferenciação. Então, realmente tem que procurar uma ajuda profissional. A ouvinte Solange está no Bela Vista, um abraço para ela. Léo, não esquece de fazer a minha pergunta. E ela perguntou, a pergunta dela é a seguinte: essa doença, depressão, tem cura? Pois o meu pai está passando pela 3ª vez. Tem cura a depressão, doutor? Sempre volta para quem já teve? Isso ou é são muito casos e interessante, casos? Léo. São casos e casos, como tudo na vida, né? Mas tem estatísticas que falam que das probabilidades de se ter a recorrência da depressão, né? Depende muito do grau de depressão que a pessoa teve, tá certo? Dos sintomas que foram associados. Se a pessoa já iniciou com um quadro já grave de depressão, a tendência dela ter uma recorrência é um pouco mais alta do que aquelas que iniciaram com um quadro leve. A duração daquele episódio, quando uma duração mais arrastada, tem uma tendência maior de recorrência. E o tempo também, quando tem, por exemplo, cerca de 25% das pessoas tendem a ter uma recorrência nos primeiros 6 meses após o tratamento do primeiro episódio. E isso vai aumentando com o tempo. Chega até 80% das pessoas tendo recorrência depois de, por exemplo, 15 anos. Então é uma doença que a gente tem que realmente ter um acompanhamento. É interessante também que você falou, Léo, que teve uma paciente, uma ouvinte, que relatou que já teve tentativa de autoextermínio, né, de suicídio. Essa do áudio. Essa paciente, ela entra num critério que a gente tem que observar mais de perto, que aquelas pessoas que têm uma tentativa de suicídio, elas têm tendência maior também de recorrência, têm tendência maior de voltar ao quadro. Então é importante ter esse cuidado, essa aproximação com o médico. Então, entender que a depressão é uma doença, entender que, como sendo uma doença, ela precisa de tratamento, precisa de um cuidado continuado com o médico, né? Uma pergunta também que chama muita atenção aqui, depois eu vou complementar com essa sua pergunta. A Josi Oliveira, nossa eterna Miss Sacramento, ela tá mandando aqui: bom dia, liguei o rádio e fiquei muito feliz em saber que vocês estão trazendo aí profissionais para abordar esse assunto de depressão. Só para dar uma resumida aqui, o primo dela, né, ela falou: agora eu não posso fazer mais nada por ele e às vezes eu me sinto culpada por não ter feito nada antes. Tenho esse sentimento, né, essa vulnerabilidade, na verdade. Ele suicidou. E ela falando sobre esse caso, esses jovens também que estão sintonizados com a gente, graças a Deus temos uma audiência muito grande com os jovens também, sobre esse assunto da depressão. Ou seja, procurar um médico. Às vezes, igual ela está falando aqui, doutor, fica assim, sem saber o que fazer. Depois que perde, fala: se eu pudesse correr atrás. Às vezes não é tão visível, Josi, você que acabou de ligar o seu rádio agora, para saber que uma pessoa está com depressão e está precisando de ajuda, né, doutor? Com certeza. O mais importante é a gente não ter medo de tocar nesse assunto, né? Sim. Que tem gente que às vezes é falada que, nossa, a gente não pode falar sobre, por exemplo, suicídio. Sim, não verdade. pode perguntar se a pessoa quer suicidar porque vai incentivar ela a se matar. Não. Se você perguntar sobre isso, se a pessoa tem essa intenção, é claro que há formas, né, de perguntar. Eu acho que talvez perguntar: você tá bem? Como é que tá a sua vida? Você tem andado triste, né? Você já pensou que você tá pensando que você não tá gostando mais da vida, que você tá pensando às vezes, e fazer essa graduação, sim, né? Mas tem que ser um assunto tocado, tem que ser um assunto que não pode ser colocado panos quentes, não né? Pode ser um tabu, né? Não pode. Tapar o sol com a peneira. Com certeza, né, não, porque tem gente morrendo por causa sim, disso, né? Com certeza. Tanto é que esse mês é um mês voltado para esse assunto, né, doutor? Sim, com certeza. Então, se você acha que seu amigo, seu companheiro, seu familiar tem mudado, né, a forma dele de agir naqueles parâmetros que a gente falou, com culpa, com motivação, perdendo a vontade de fazer as coisas que ele mais habituava a fazer, teve perda de peso, mudança de apetite, insônia também, conversa com ele também,
incentiva ele a procurar um profissional. Não acho que só você também vai ser capaz, né, de mudar esse quadro. Não coloque essa responsabilidade sobre você. E se você que está me ouvindo tem passado por isso, tem se achado nesses sintomas, não acho que você sozinho também vai conseguir resolver isso, né? Que às vezes a gente coloca, eu consigo passar por isso, é só uma fase, e às vezes não, né? Então, não acho que só procurar um amigo, só procurar um auxílio religioso vai ser suficiente. É importante procurar um auxílio profissional, porque quando a gente está doente, a gente vai, né, ao médico. Então, a depressão é uma doença, você tem que procurar um auxílio profissional. Para a gente complementar, então, o que o senhor acabou de falar agora, o ouvinte que entrou em contato com a gente ontem falou: Léo Denis, eu engordei 18 quilos e depois de ter ganhado esse peso, ter aumentado esse peso, eu caí em depressão. Mas graças a Deus eu fui medicado e hoje eu estou bem. Ou seja, perdeu o emprego, perdeu alguém da família, engordou, está emagrecendo demais, tudo isso também pode ocasionar? Pode ser gatilho, né? Esses estresses do dia a dia, essas perdas, essas dificuldades podem ser gatilhos. Que nem a gente falou, depressão é uma doença multicausal, né? Não é só puramente biológica, mas também passa na esfera social, é a doença que a gente presencia, do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Ouvinte está mandando aqui, a gente deve acrescentar e desconstruir tudo isso que o pessoal fala, que quem vai no psicólogo é doido, que psicólogo é médico de doido, e às vezes fica sem querer ir num psicólogo e às vezes está passando por essa depressão também. E é um caso a ser comentado. Eu recebi a doutora Carolina na semana passada, há 2 semanas, se não me engano, aqui no programa, e ela estava falando sobre isso também, a esposa do doutor Reginaldo, secretário de saúde. É um caso a ser bem trabalhado isso aí, né, doutor? Com toda certeza. Eu faço psicoterapia, eu adoro. É o dia da semana que eu mais gosto. Terça-feira, eu tô lá com o meu psicólogo, firme e forte. Porque é saúde mental, né, gente? Então, eu brinco que, eu comecei lá no postinho, eu tive uma diarreia muito forte. Eu fiquei uns 5 dias lá, no trono, que nem um rei. E eu não deixei de ir, nem um dia no postinho. Mas quando a gente tá triste, quando a gente tá mal psicologicamente, às vezes é mais comprometedor do que uma doença puramente funcional que, né, nos acomete fisicamente. Então, a gente tem que dar mais valor à saúde mental, né? Então, psicólogo não é profissional que deve ser procurado só por doido, psiquiatra também não. Então, a gente tem que olhar para isso com cuidado, porque da mesma forma como eu cuido do meu bem-estar físico, como eu procuro um nutricionista para fazer uma dieta adequada, como eu procuro cada um do físico para fazer um plano de exercícios, eu procuro um psicólogo para me ajudar a entender, né, quem eu sou, qual é a minha função na sociedade, por que eu estou passando aquilo que eu estou passando, para eu conseguir entender isso e não se transformar em doença para mim. São 11h32, nós vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta dando continuidade para a gente encerrar também o nosso momento, porque se fosse deixar a gente ia passar do horário, passar do meio-dia aqui, várias pessoas interagindo conosco e participando, agradecendo o carinho de todos vocês ouvintes ligados com a gente, vocês também pelo nosso app, pelo nosso portal, radiojaguarafm.com.br. Daqui a pouquinho estaremos de volta, já tem mais. Rádio Jaguara FM, tá todo mundo ligado. Estamos de volta com vocês ligados com a gente. São 11h36 minutos. Os outros perguntando, querendo saber onde o doutor Samuel atende. Ele atende particular. E geralmente, doutor, porque você atende lá no Maria Rosa. Isso. Quem mora no Rosário, Perpétuo Socorro, não pode ir para esse bairro para ser atendido, né? Isso é uma estratégia de saúde, de atenção primária, né? Quando um município ele pensa, né, em como vai ser desenvolvido a saúde, se faz uma territorialização. Então, pacientes de um determinado local
são atendidos em um determinado postinho de saúde, né? Certo. Então aqueles pacientes nas redondezas do Maria Rosa, do postinho do Maria Rosa, são atendidos lá. Sim. Pacientes que são que moram perto do Cajuru são atendidos lá. Ah, sim. E tem também pessoal da melhor idade, né? E ele ganha tapete, gente. Tá tudo lá na rede social dele. Eles gostam do Dr. Samuel, né? Teve um senhorzinho que levou o bonezinho pra cobrir do sol. Tem uma caminhada que faz com eles ali. É uma caminhada, é na parte da manhã, doutor? É, sim. Todos os postinhos fazem, viu? Então é importante todo mundo ir. Pela manhã, né? Que as atividades físicas são importantes para todas as faixas etárias, para prevenção e tratamento e cuidado de todas as doenças. Fazer atividade física é uma das coisas que eu mais bato na tecla com todo paciente. Só vai melhorar se fazer uma atividade física. Então, por exemplo, falando agora em depressão especificamente, os pilares do tratamento de depressão é o tratamento, a terapia, né? O tratamento medicamentoso, muitas vezes, e a atividade física. Então, a atividade física vai ser um ponto que vai estar presente no tratamento basicamente todas as doenças. Para se ter qualidade de vida, tem que fazer uma atividade física, né? Uma caminhada, então, pode ajudar, né, doutor? Ah, com toda certeza. Temos academia viva, às vezes fala, eu não vou fazer academia, às vezes caro, não vai dar para pagar, o meu orçamento não está ajudando. Tem essas academias nos bairros também, igual aquele centro que me fugiu o nome agora, é de fisioterapia, que abriu lá no Perpétuo. Inaugurou. Tem mais de 50 mulheres por hora fazendo. Isso é maravilhoso. Isso é muito importante. Então você melhorar a sua qualidade de vida. E lembra, gente, não trouxe aqui, atende na Santa Casa também, né, doutor? No pronto-socorro. Ah, sim, sim. Então tá aí pra vocês. Vamos lá. O pessoal do Perpétuo Socorro, não dá pra atender vocês aí, viu? Vai no pronto-socorro e lá atende. Mas não ficar procurando pronto-socorro qualquer coisinha também, sim, né, doutor? Emergência, já falou urgência. de urgência e emergência. Deixar bem claro pra vocês aí. 11h39. A ouvinte quer saber. Bom dia, Léo. Estou ouvindo e gostaria de saber se algum estudo que encontre aí que fala da relação se é hereditária, depressão. Tem, doutor? A depressão, como eu falei, ela é uma doença multicausal, né? Então, não é só um fator que eu vou falar, não, esse fator causa depressão e ponto. É um compilado, né, de causas. Então, a causa genética também é apontada como um fator, sim. Então, tem essa relação, assim como tem relação com o ambiente em que você vive, com sua personalidade também. Aquelas pessoas que têm uma personalidade mais introspectiva também são favorecidas por esses transtornos. Então, são várias causas, né, que apontam para a depressão. A ouvinte, ela entrou em contato ontem também e falou depois que os pais dela, que eles se separaram, o pai dela entrou num quadro de depressão muito grande. E até hoje ela sente que o pai não é como ele era antigamente. E sempre pede para o pai, vamos no médico, e o pai não vai. Seria um caso de levar à força, doutor? Eu vou te levar. Como que seria esse caso específico? Então, esse caso de atendimento que a gente fala compulsório, ele é muito específico, né? Então, tem que ser avaliado, mas pelo quadro que foi falado, eu não entendo que ainda que já esteja num nível de um atendimento compulsório obrigado. Vamos dialogando, né, conversando. Eu acho que esse é o melhor caminho sempre, né? O diálogo, a escuta, a coparticipação, a colaboração. Então, que ele consiga entender essa necessidade, né? Talvez conversar com algum profissional de lá, se encontrar com ele, conversar. E é água mole e pedra dura, né? Então a gente vai aos poucos conversando. A gente tem uma diferença cultural muito grande, né? Intergeracional. Sim. Então, por exemplo, hoje, pessoas lá também, né? Na minha geração, elas têm uma abertura maior a essas questões
saúde mental, da importância de se olhar para isso, de se cuidar de depressão, de se cuidar de ansiedade. Então, às vezes, aquelas pessoas que são mais idosas, elas têm uma resistência maior, né, a perceber isso como uma doença, a perceber isso não só como uma falta do que fazer, uma falta de uma atividade diária, uma falta de ir na igreja. Então é importante se colocar isso, né? 11 horas e 42 minutos, 11h42, passamos até do horário, mas quando é um assunto desse, e que realmente o ouvinte vai interagindo e participando conosco, e que não é cansativo, que realmente chama-nos a atenção, vale a pena a gente estar passando aqui, mas o doutor também tem o horário dele. Deixa eu só colocar um ponto. Sim? É importante também que uma coisa que eu vejo muito, não só para depressão, mas até, por exemplo, pressão alta, diabetes. Às vezes o paciente acha que só quando se tem o sintoma que se é necessário usar um medicamento. Então, muitas vezes o paciente percebe que teve uma melhora, percebeu que estava com esses sintomas, foi ao médico, o médico diagnosticou depressão e iniciou o tratamento medicamentoso. E o tratamento medicamentoso, é interessante também falar que ele demora cerca de 20 dias para começar a fazer efeito. Certo. Né? É até bom a gente falar mais um pouquinho aqui, porque às vezes começa a tomar o medicamento e fala, não está fazendo efeito, eu vou parar. Não acontece muito disso, né, doutor? Não, a gente pode fazer isso, porque é algo que eu sempre falo, quando a gente vai iniciar um tratamento para um transtorno depressivo, é importante elucidar que demora um certo tempo para começar a sentir os efeitos, e mais ainda, às vezes, antes de começar a sentir efeito, às vezes até piora o quadro. Então, às vezes, o paciente que vem com um transtorno depressivo e um transtorno de ansiedade, ele vai ter aumentado essa ansiedade, enquanto não começar a surtir o efeito realmente do tratamento. Então, por isso que é importante ter sempre o médico acompanhando, o médico orientando, a equipe multidisciplinar, né, o psicólogo também acompanhando, para que o paciente ele permaneça nesse tratamento e não tenha uma descontinuidade. E é interessante também que, além de descontinuidade não favorecer um tratamento, ela piora um futuro tratamento. Então, por exemplo, se eu comecei o tratamento para minha depressão, comecei o uso de medicamento, aí eu pensei, com 3 meses, tem 3 meses já que eu faço uso desse medicamento, eu acho que eu tô bom, acho que eu não preciso mais disso, vou parar. Certo. É igual o caso de se automedicar. Isso. Né? Essa pessoa que parou, tendo uma eventual recorrência dessa doença, é mais difícil eu tratá-la do que aquela pessoa que fez o tratamento certinho e teve uma recorrência. Por quê? Quando eu começar o tratamento, provavelmente eu poderei ter que usar doses maiores e às vezes aquele tratamento não vai surtir o mesmo efeito. Então, começou o tratamento, segue aquele tratamento. Termine o tratamento só sobre orientações médicas, né? Volte nos setores. Sim, né, com toda certeza. Confie no médico, né? Confie. Eu acho que toda doença, né? A gente tem que ter uma boa relação que a gente fala médico-paciente. É importante que o médico entenda o paciente, que o paciente confie no médico, né? E tenha segurança de que ele realmente está fazendo o melhor para ele. Então, se foi prescrito um medicamento, confia no médico, segue as orientações dele e que realmente vai ser o melhor. Para você que está aí ligado com a gente, fala, eu vou parar com esse medicamento. Eu não vou tomar mais, eu já estou curado, já estou curada, esse medicamento não está me fazendo bem. O certo é ter esse contato, essa conversa com o seu médico, com o seu profissional, tudo que possa correr na mais perfeita ordem, né? São 11 horas e o pessoal, às vezes, eles falam assim, doutor, mas eu vou começar esse tratamento com remédio, eu não quero, porque todo mundo fala que causa dependência. Né? Certo, bem lembrado. E não é assim. O tratamento de depressão tem início e a gente programa também uma finalização, né? Sim. Então, a gente, cerca de 9 meses, 1 ano, a gente faz uma avaliação
para fazer o que a gente chama de desmame também do medicamento. Claro, dependendo do grau da doença, da gravidade, como que o paciente está reagindo, né? Mas não é o paciente não está fadado a usar o medicamento para toda a vida, né? São casos e casos, né? Mas o que é mais importante, além do que usar ou não um medicamento, é ter ou não uma qualidade de vida, né? É isso que está em jogo. O que está em jogo não é eu ter que tomar um medicamento todos os dias. O que está em jogo é eu ser feliz todos os dias ou não. Eu estar disposto para fazer as atividades que eu gosto ou não. Poder fazer o meu trabalho ou não. E é isso que a depressão coloca em jogo. Então, tomar um medicamento pela manhã é o menor dos problemas, né? O maior dos problemas é eu pensar em tirar minha vida por conta de uma depressão, por conta de uma doença que eu posso tratar. Encontro marcado com Léo Denis.